Sejam todos muito bem-vindos a mais um Segredos da Pele. Meu nome é Petrus Renó, o seu dermatologista, formado pela Unicamp e titulado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Imagina essa cena no consultório. Uma mulher jovem, 29 anos, vem para uma avaliação de cicatrizes de acne. A gente faz a análise clínica de sempre, mas decide também usar um daqueles aplicativos de análise facial com inteligência artificial. O software confirma as alterações de textura da acne, mas então aponta outras coisas, uma tonalidade de pele desigual e sinais iniciais de envelhecimento ao redor dos olhos, com uma nota percentual comparando a paciente a um banco de dados normativo. São características que a paciente nunca havia notado ou se incomodado. Ao ver o relatório, ela fica preocupada e começa a pedir procedimentos para corrigir exatamente esses novos pontos levantados pela máquina. Só que no seu exame clínico você, dermatologista, não vê indicação médica para nenhuma intervenção naquelas áreas. A pergunta que fica, e que é bastante incômoda, é: quem está com a razão nessa história? A avaliação humana ou o algoritmo? E mais, ao usar essa ferramenta, a gente pode estar, sem querer, criando um problema onde não existia? Neste episódio, trago 3 mensagens principais. Primeira, na dermatologia estética, a inteligência artificial muitas vezes age como um juiz de normas sociais de beleza, e não como um sistema de apoio a uma decisão clínica sobre uma doença. Segunda, esse papel pode gerar demanda por tratamentos desnecessários, medicalizando variações normais da aparência e potencialmente causando ansiedade. Terceira, o dermatologista deve ser o intérprete crítico desses resultados, protegendo a autonomia do paciente e a integridade profissional, especialmente quando há pressões comerciais por trás da tecnologia. O artigo que vamos discutir hoje é Ethics of Artificial Intelligence in Aesthetic Dermatology, publicado no Journal of the American Academy of Dermatology, em março de 2026. Os autores são Karen Wang e Vinod Nambudiri. Trata-se de uma carta de um clube de ética, onde um especialista responde a um caso clínico fictício, muito parecido com a cena que descrevi. É um texto de reflexão, que não traz um estudo com métodos e resultados quantitativos, mas levanta argumentos éticos profundos a partir de um cenário prático. Por que isso importa na prática clínica? Porque essas ferramentas de análise por inteligência artificial estão cada vez mais presentes. Elas chegam como um diferencial tecnológico, prometendo objetividade e personalização. O paciente, muitas vezes, vê o resultado com números e gráficos e atribui a isso uma autoridade científica inquestionável. Nosso desafio diário é integrar essas informações sem permitir que elas sequestrem a consulta, transformando uma queixa específica em uma lista de defeitos a serem corrigidos, gerando uma expectativa que pode não ser saudável nem realista. O racional da discussão é justamente explorar essa zona cinzenta. Enquanto a inteligência artificial no diagnóstico de câncer de pele, por exemplo, responde a um risco clínico objetivo, a lesão potencialmente maligna. Na estética, a situação é diferente. A beleza é subjetiva e os parâmetros do que é normal ou desejável são construções sociais. A ferramenta, ao analisar um rosto e destacar desvios de uma suposta norma, não está avaliando um problema declarado pelo paciente. Ela está, na verdade, criando a definição do que pode ser um problema. E isso muda completamente a dinâmica do consultório. Vamos então aos argumentos éticos que o artigo desenvolve. O primeiro ponto, ligado ao princípio da não maleficência, ou seja, não causar dano, é o da geração de demanda. A tecnologia pode identificar características que não eram fonte de preocupação ou sofrimento para a pessoa. Em um campo onde a linha entre tratar e otimizar já é tênue, esse enquadramento algorítmico pode medicalizar variações humanas normais. O simples ato de apontar uma característica com um número percentual pode induzir uma insatisfação ou uma ansiedade que não existiam antes. O segundo ponto envolve a justiça e o reforço de normas estéticas restritivas. Os sistemas de inteligência artificial são treinados em bancos de dados. Se esses conjuntos de dados refletem padrões de beleza estreitos ou culturalmente específicos, o que é comum, ao serem usados na clínica, essas normas adquirem uma autoridade médica. O risco é a homogeneização dos ideais de beleza, a marginalização de aparências diversas e a expansão das intervenções estéticas para além do sofrimento expresso pelo paciente. E essas desigualdades podem afetar de forma desproporcional justamente os pacientes subrepresentados nos dados de treinamento. O terceiro argumento toca na integridade profissional.
ocorre quando os resultados da inteligência artificial são apresentados sem contexto suficiente e tratados como verdades objetivas. Nessa situação, o dermatologista pode acabar se curvando à avaliação do algoritmo, abrindo mão do seu próprio julgamento. O artigo é claro: o dermatologista deve ser o intérprete. Cabe a nós contextualizar os achados, explicar as limitações da ferramenta e estabelecer os limites entre o que é tratamento e o que é otimização desnecessária. O julgamento profissional permanece essencial para decidir se um achado identificado por um algoritmo realmente justifica uma intervenção. Por fim, o artigo alerta para um fator crucial. Muitas dessas ferramentas estéticas com inteligência artificial estão inseridas em fluxos de trabalho comerciais. Elas podem ser desenvolvidas ou implementadas por empresas com interesse claro em aumentar a adoção de tratamentos. Pressões financeiras e institucionais podem amplificar a influência do algoritmo, elevando o risco de que as avaliações guiadas pela tecnologia conduzam o cuidado para muito além dos objetivos centrados no paciente. Diante de tudo isso, quais são as aplicações práticas? O que muda amanhã na nossa conduta? Primeiro, precisamos de transparência. Devemos entender e ser capazes de explicar para o paciente as limitações dos bancos de dados usados pela ferramenta. Segundo, devemos enquadrar os resultados como descritivos e não prescritivos, ou seja, o software mostra uma análise, mas não dita um tratamento. Terceiro, e mais importante, precisamos sempre contextualizar os achados algorítmicos ao lado das preocupações identificadas pelo próprio paciente. A consulta começa e termina com a queixa e o objetivo dele, não com o relatório da máquina. Então, quais são as mensagens-chave para levar para casa? Primeira, na estética, a inteligência artificial frequentemente impõe normas de beleza, não diagnostica doenças. Segunda, seu uso inadvertido pode criar demanda por procedimentos desnecessários e causar ansiedade. Terceira, nosso papel é ser o filtro crítico, usando o julgamento clínico para proteger o paciente e guiar condutas verdadeiramente éticas. É uma reflexão que mexe com a essência do que fazemos no consultório, porque coloca a tecnologia a serviço da relação médico-paciente, e não o contrário. Lembrando que todo o conteúdo aqui é educativo e não substitui uma avaliação médica individual. Se esse papo fez sentido para você, me segue lá no Instagram, @petrusreno.dermato, para continuarmos essa conversa. E se conhece algum colega que já viveu uma situação assim no consultório, compartilha esse episódio com ele. E seguimos juntos navegando os desafios e as belezas reais do cuidado com a pele. Eu sou o Dr. Petrus Reno, RQE número 135, 402.